Olá, hoje nós vamos falar de uma situação que tem preocupado os servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. A contratação de servidores temporários a partir de processos seletivos. São servidores que vão atuar na fiscalização, na análise dos projetos, enfim, nas áreas fim, da SEMA, só que não são efetivos. E isso já vem de algum tempo, está sendo renovado e o Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso está questionando agora no Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, nós vamos chamar esses servidores de temporários, que são similares a esse tipo de contratação, né? Na verdade, são servidores, vamos chamar de terceirizados. São servidores temporários que estão sendo selecionados para esse trabalho. Então, o nosso entrevistado de hoje é o Carlos Augusto Gomes de Oliveira, que é o presidente do Sintema. A gente está chamando, a partir de agora, de terceirização para facilitar na linguagem, né? Mas o questionamento é justamente a partir dessa situação. Servidores que não são efetivos e têm até poder de polícia para fiscalizar. Então, obrigada pela sua presença aqui conosco, Carlos, e gostaríamos já de saber, então, antes, como é que funciona essa história, desde quando, essa situação existe aqui no Estado. Então, vamos lá. Nós temos aí, há mais de 12 anos, sem concurso público, né? E, nesse período, logo que nós tivemos há 4 anos atrás, nós tivemos o cancelamento, de 69 cargos de analistas ambientais e 150 técnicos ambientais, né? Essa é uma questão, Nós já víamos sem concurso e foi extinguido também cargos de técnicos e analistas, Por que nós entramos com essa ADIM? Porque nós entendemos que esse instituto, da contratação, de excepcionalidade, ela tem que ser excepcional, Nós tivemos há 2 anos atrás uma contratação inicial para atender uma demanda específica. Qual que é essa demanda, É o Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR. Passado esses 2 anos, houve um segundo, vamos dizer assim, processo seletivo. E isso não atendeu a demanda, reprimida que nós tínhamos, esse passivo que nós podemos chamar ambiental, Então, nós observamos o seguinte: essa forma de contratação não atendeu ao interesse público. Por isso, nós entramos questionando essa excepcionalidade. Nós, do sindicato, nós acreditamos que a única saída que nós podemos ter é fazer um concurso público. Porque depois do CAR, o empreendedor vai lá, faz o CAR, nós vamos ter um segundo momento. E qual é esse segundo momento? É o PRAD, na onde ainda nós vamos ter uma atividade muito mais complexa, que é a recuperação ambiental. Então, se a gente analisar essa questão, nós teríamos que aumentar muito o nosso corpo técnico, porque as demandas só têm aumentado. Nós temos um estado há 10 anos atrás que era uma determinada realidade. Hoje é completamente diferente, E o empresário está certo. Quando ele vai lá na SEMA e pede um licenciamento ambiental, ele está pagando por isso, Ele paga e paga caro por esse licenciamento. E muitas vezes nós não temos um corpo técnico para atender essa demanda, Ou muitas vezes, nós demoramos para o atender, Podemos dizer que o nosso corpo técnico tem, de alguma forma, correspondido a essas demandas? Podemos dizer que sim. Haja visto agora, recentemente, nós tivemos aí ao Rumo, que é a ferrovia, em 100 dias, os nossos técnicos deu conta de atender essa demanda. E é uma demanda complexa, Bastante complexa, São 12 bilhões de investimento no Estado, E nós gostaríamos cada vez mais participar desse processo. Mas nós temos outras demandas, Serviços ambientais,
queimadas, desmatamento, licenciamento, uma série de atividades que, ao nosso ver, já essa quantidade de servidores já não atende. Muitos aposentados, né? E o governo, eu vejo assim, precisa, né, vamos dizer assim, dentro daquela questão da previsibilidade, né, do planejamento, né, fazer concurso público. Porque essa política que nós podemos dizer ambiental, ela é uma política de Estado. Hoje que o governo colhe em termos, por exemplo, de resultados, né, financiamentos, né, captação de recursos, né, é um trabalho de 10 anos atrás, né? E hoje a gente está fazendo essas execuções dessas captações. Então, a política, vamos dizer assim, ambiental, ela precisa de um tempo para fazer o amadurecimento. A gente vê assim que o meio ambiente em Mato Grosso está sempre em destaque, né? Até por causa da nossa biodiversidade, que é muito rica, assim como o agronegócio está sempre em destaque, né? O mundo está de olho, tanto no agro, como também na questão da preservação ambiental, desmatamento, queimadas, enfim, sempre tem números relacionados, e Mato Grosso sempre está ali nas pesquisas, né? Vocês, nessa ADI, um dos questionamentos que vocês fazem dar poder de polícia para fiscais terceirizados. Por que essa preocupação, Carlos? Então, na ADI nós fazemos 2 questionamentos, né? A abrangência da excepcionalidade, que de um lado para o outro esse instituto, ele é muito amplo, e aí você precisaria de lei explicando aquela excepcionalidade. Não pode ser uma coisa genérica, né? Nós não podemos falar assim, ó, isso aqui é excepcional igual o CAR. Nós precisaria ter especificadamente colocado numa lei que aquele CAR seria uma excepcionalidade, que ao nosso ver não é. E a segunda questão é o poder de polícia, né? Nós temos, em função da redução desse corpo técnico, né, muitas vezes nós usamos cargos comissionados, né, para fazer o poder de polícia. Porque subentende, né, e aí é uma questão que a gente poderia até analisar num segundo momento, que a pessoa investida daquele cargo, nomeada pelo governo, ela vem a ter o poder de polícia de fazer uma fiscalização. E nós acreditamos que isso é muito frágil. Isso coloca em risco, muitas vezes, a questão legal, né? Porque esse indicado ou esse comissionado, né, ele não tem estabilidade, ele não passou por um concurso público, né? Então, há necessidade realmente da gente delegar o poder de polícia para servidores efetivos. Né? Então, esse é um questionamento também que nós fazemos lá na SADIM, né? Porque nós entendemos que isso é muito frágil, né? Dentro dessa lei. Você falou em cargos que foram extintos, né? Como é que está hoje essa situação? Existe uma proposta para a criação de novos cargos? Por que ocorreu essa extinção? Olha, o governo, logo que ele assumiu, né, dentro daquele decreto de calamidade financeira, né, ele extinguiu vários cargos. Né? Não foi só dentro da SEMA, né, dentro da INDEA, dentro do Intermate, né? Eu acho que, assim, estrategicamente, ele errou. Errou, eu falo assim, para com alguma secretaria, somente a nossa, né? Talvez precisaria fazer uma análise um pouquinho mais profunda dessa necessidade, né? Dessa demanda que poderia acontecer. Ele simplesmente fez a extinção dos cargos que estavam vagos. Em vez de ele fazer concurso, né? Se nós tivéssemos feito concurso, vamos imaginar 3 anos atrás, né? Talvez essa demanda, talvez não, tenho certeza que esse passivo ambiental que nós estamos do CAR, talvez ele não existisse. Né? E num segundo momento a gente poderia usar esse corpo técnico,
né? A preocupação muitas vezes do governo fala, não, eu faço a contratação, mas isso é uma questão pontual, né? Terminou o CAR, nós não vamos precisar mais desse técnico. Mas nós vamos precisar desse técnico porque no segundo momento nós vamos precisar ter o PRAD. Essa é a grande questão, né? Ou outras demandas, né? Que estão aí também por vir, né? Serviços ambientais, resíduos sólidos, né? Que são políticas que estão precisando ser colocadas em ação. Bom, como é que está a negociação com o governo? Vocês já chegaram de levar essa demanda antes de ingressar com a ADI? Conseguiram ser atendidos, né? Como é que está sendo essa, né, essa negociação ainda em nível estadual? Porque a ADI vocês conseguiram levar para o STF, né? Está em tramitação lá, claro, já está judicializada, mas houve uma tentativa tiveram alguma resposta do governo, por exemplo? Nós tivemos, sim. 2021, mais ou menos em outubro de 2021, né? Nós levamos essa demanda. E nós fomos assim atendidos, foi feita uma portaria, né? Uma comissão para levantar, vamos dizer assim, a necessidade da SEMA para atender essa solicitação nossa. Mas acontece o seguinte, né? O que nós observamos? É que transcorreu um ano e nós avançamos muito pouco. Então, nós vimos que isso não é uma prioridade do governo. E precisa ser uma prioridade do governo, sim, né? Porque inicia agora um segundo mandato, e eu lembro da primeira fala do governador, ele falando assim, olha, 90 dias nós vamos resolver esse problema do CAR. Né? Uma promessa para o setor produtivo. E nós acreditamos, né, que sem concurso público, ele não vai conseguir atender isso. Né? Nós já transcorremos aí um período significativo, né, do primeiro mandato dele e nós não atendemos essa demanda, né, do setor produtivo, que é o CAR. E não tem nem previsão para o concurso, não deram nenhuma expectativa? Não, assim, ó, vamos colocar, né, qual que seria a providência que nós gostaríamos que tivesse no final do ano passado, né, que colocasse no orçamento. Então, nós vamos ter que esperar, vamos dizer assim, transcorrer esse ano todinho, colocar no orçamento para chegar em 2024, fazer concurso, né? E a gente sabe que isso demanda um tempo, né? Para começar a atender quando? Em 2025, né? Então, nós precisamos que tenha uma agilidade maior, né? Tenha prioridade nessa contratação, para que a gente possa atender também a nossa sociedade. Só que assim, para fazer concurso, vocês vão tem que ter disponibilidade dos cargos. Seriam esses cargos, então, que estão sendo hoje preenchidos por terceirizados. Aí aqueles que foram extintos, não se negociou a reabertura de novos cargos, novas funções? Isso aí não... Seria isso? Bem, deixa eu só voltar. Eu acho que é importante assim, a gente está tentando levantar todas as possibilidades aqui, porque inclusive a nossa intenção é justamente trazer, né, representantes da Secretaria de Administração e Planejamento. Já estivemos aqui com a SEMA, mas não é ela quem decide, gente, então até para você já saber, não é ela quem resolve essa situação, né, ela vai gerir o que já está posto ali. Então, por isso é que a gente quer depois levar, inclusive, essa demanda, né, então para as pessoas compreenderem e até abraçarem aí a causa que vocês estão defendendo, né. Nós tivemos aqui, né, primeiro, a extinção de 69 cargos. Sim. E depois nós tivemos vagos, nós temos aí perto de 30 cargos que estão vagos. Existem esses cargos. Você entendeu? E aí fez-se um processo seletivo para atender uma determinada demanda, que é o CAR, né? E um segundo processo seletivo para atender esses 26, vamos dizer assim, cargos vagos. Né? Mas o que a gente observa? Quando a pessoa começa, vamos dizer assim, a conhecer um pouco daquele serviço, a experiência, né? Eu acho que o grande erro é o seguinte, por exemplo, nós selecionamos pessoas com doutorado. A pessoa acabou de formar, né? Vamos dizer assim, fez mestrado, fez doutorado, tem uma bagagem, vamos dizer assim, teórica fantástica, né? Aí ele vem para o processo seletivo,
né? É selecionado, mas na primeira oportunidade ele vai embora. Né? Porque ele vai fazer concurso, ele vai ter outras, vamos dizer assim, outras oportunidades que fazem com que... Nós tivemos casos, por exemplo, que o cara, no mês, foi embora. E nós tivemos todo um esforço de selecionar isso, né? Complicado, e chega na isso, hora, né? a pessoa vai embora. Então, essa é uma coisa frágil. Por quê? Quem é selecionado dessa forma, primeiro que ela não tem, vamos dizer assim, não é efetivo, não é concursionado, não tem estabilidade, né? E essa atividade nossa é uma atividade que requer também um cuidado, né? Eu falo assim, é uma atividade muitas vezes de risco, né? Quando a gente vai, por exemplo, no Nortão, né? Nós temos a questão de garimpo, né? Tem a questão de desmatamento, tem a questão de madeireiros, né? E a gente coloca essa questão porque são muitas vezes atividades, né, que tem também a ilegalidade. Não vou falar que são todos ilegais, mas nós temos aí, né? E aí vocês têm que lidar com isso. E nós temos né? que lidar com isso. Além de ser extremamente técnico, né? Bom, hoje como é que está a tramitação dessa ADI no STF? Já houve algum despacho? Como é que está né, esse processo? Então, nós protocolamos isso no dia 13, né? De dezembro? Ou Não, agora de janeiro? 13 agora de janeiro. Agora né? de janeiro. E aí a presidente do STF não acatou a liminar, porque ela falou, olha, já transcorreu essa lei, é a lei de 2017, né? Então aí não há urgência. E aí ela passou para ser, vamos dizer assim, pautada num segundo momento. Aí já vai julgar direto o mérito, né? Sim, vai julgar direto o mérito. Bom, alguma questão para a gente encerrar, que a gente não abordou, que o senhor queira então destacar? E aí a gente vai continuar acompanhando, a gente vai tentar buscar também respostas, né, junto às secretarias, mas, por favor, fique à vontade para encerrar, né, em algo que a gente não abordou. Sim. Não, veja assim, nós trabalhamos dentro da legalidade, né? E nós temos um governo aí também que trabalha muito com essa questão da legalidade, né? Então, nós vimos que esse instituto, ele tem uma certa fragilidade, ele não atende a todas as demandas do Estado. Razão de nós termos ingressado com essa ADIM, né? Isso também chama, né, para um segundo momento, né, a questão da necessidade de concurso público. Essa é a grande questão, né? A SEMA, eu falo, o técnico da SEMA, né, é um técnico que tem, vamos dizer assim, ele é altamente, né, capacitado. Nós temos no nosso corpo técnico vários doutores, vários mestres, né? Eu falo assim, quem tem menos formação ali, no mínimo tem umas 3 ou 4 graduação, né? Porque a atividade exige isso, né? Então, para a gente formar esse técnico, né, nós levamos tempo. O grande ativo hoje, nós podemos dizer, da Secretaria do Estado de Mato Grosso, é o corpo técnico da SEMA. E nós precisamos cada vez mais reforçar esse corpo técnico como, né, eu falo assim, atividades essencial. E para isso também a gente está trabalhando no segundo momento, para que o nosso técnico seja instituição permanente de Estado, né? É isso que vai dar, vamos dizer assim, um pouco mais de independência e estabilidade para que a gente possa realmente, né, colocar em ação as políticas ambientais. Tá, joia. Muito obrigada novamente pelas suas informações, sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? E coloco também aí à disposição lá o nosso sindicato. Nós conversamos com Carlos Augusto Gomes de Oliveira, presidente do Sintema, o Sindicato dos Servidores Públicos de Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, falando especialmente sobre uma ação direta de inconstitucionalidade no STF que questiona a contratação
de servidores temporários, um processo seletivo para trazer a esses servidores para atuar na SEMA e não são efetivos. Durante a entrevista, nós chamamos o tempo todo de terceirização, terceirizados, para facilitar um pouco a linguagem, mas é justamente essa situação e a gente vai continuar acompanhando e tentar trazer aí também respostas do governo. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Se você conhece alguém que esteja atuando nessa área, que acompanhe, né, essa questão, você pode curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.